Olá, queridos internautas. Estamos iniciando mais um programa Seguindo os Passos de Jesus. E eu posso dizer com sinceridade que é com muito amor que eu venho fazer esse trabalho e adentrar a cada lar para poder falar um pouco mais dos ensinamentos de Jesus. Nos últimos programas falamos sobre a família, sobre a convivência, sobre a importância de amar e servir. E o objetivo desse programa realmente é falar de Jesus, é falar de amor, é falar da importância de nós compreendermos a bondade de Deus, do nosso Criador, que enviou Jesus até nós para nos ensinar, aliás, é simplesmente para nos ensinar a lei de amor. Então, é um motivo muito grande, uma oportunidade muito grande que nós estamos tendo de aprender e ensinar, porque sempre que falamos de Jesus, estamos aprendendo e ensinando. Educar para amar é a nossa prioridade. Amar a nós mesmos, nos conhecer melhor, procurar saber os nossos defeitos, as nossas qualidades, isso é um dever. É muito importante fazermos sempre uma reflexão sobre nós mesmos, buscar saber quais são os nossos defeitos, as nossas necessidades de mudança através dos nossos estudos, das nossas reflexões diárias sobre nós mesmos, porque ninguém vai evoluir para nós. Sabemos que o objetivo de vir à Terra, Deus impõe para que nós possamos nos aperfeiçoar, nos evoluir. Mas, se a gente não se conhece, não tem como evoluir. Então, precisamos ter a consciência que habitamos um planeta para aprender. E também, da mesma forma que nós aprendemos, somos exemplo para outros e estamos, ao mesmo tempo, educando. Sempre comento que podemos estudar os mais ilustres educadores, filósofos, cientistas, etc. Podemos estudar todas essas pessoas que contribuíram para a educação no mundo, que todos eles contribuíram, fizeram o seu papel na época certa, mas posso garantir que Jesus é o mestre dos mestres. Falar de Jesus, do seu exemplo, e ele não escreveu nada, não deixou nada escrito. Os seus apóstolos é que escreveram, né? Então eu cheguei à conclusão que não adianta querer fugir. Tem muita gente que foge de estudar Jesus, acha até que é um fanatismo da nossa parte, pode até achar que ficar falando de Jesus, ficar estudando Jesus, ficar tentando seguir Jesus, não é uma prioridade. A gente observa que as pessoas falam de vários historiadores, de várias pessoas que falam de educação, mas não adianta querer fugir de estudar Jesus, porque todos nós vamos chegar a uma conclusão que quem estuda Jesus sabe muito. Então, contribuir
com o nosso jeito de ser, exemplificando, mesmo que nas pequenas coisas, mas exemplificando o nosso Mestre Jesus, nos dá muita segurança, nos dá muita força para a gente superar qualquer problema, para a gente agir, as nossas atitudes mudam, os nossos sentimentos mudam quando nós estudamos Jesus. E Jesus, ele apresentou-se perante a humanidade como mestre e salvador. E mestre é aquele que educa. Educar é apelar pelos poderes do Espírito. Somos espíritos, né? Então, somos uma potência. E mediante esses poderes é que o discípulo analisa, indaga, faz os seus discernimentos, assimila e aprende. Estudar Jesus é preciso, porque Ele é nosso modelo e o nosso guia, nos diz no Livro dos Espíritos. Então, não é de conhecimento que precisam os homens da atualidade, que são responsáveis pela situação aflitiva dos dias que correm, é de bons sentimentos. E de bom sentimento, de amor, nós vamos de amor, de bondade, de desprendimento, de equilíbrio. Só aprendemos com o nosso Mestre Jesus que todos aqueles que já estiveram na terra também falaram de Jesus, falaram de amor, que não tem como fugir desse nosso Mestre, né? Então, o ser humano, agora nós, seres humanos, como disse aqui, na mensagem de Herculano Pires. Hoje eu estudei um pouco e vou falar um pouco de Herculano Pires, um professor que contribuiu muito com a doutrina espírita, falando de educação. Então, nós não precisamos de muito conhecimento, né? Não é só de conhecimento que nós precisamos de sentimento, precisamos amar. Por quê? Quem ama, respeita, quem ama, tolera, quem ama, tem responsabilidade, quem ama, compreende, aceita as pessoas como elas são. Isso é amor. A reforma social, em todo sentido e sob todos os aspectos, será a soma das reformas individuais, pois a vida tem uma finalidade que é a nossa evolução. A missão do Espiritismo é educar para salvar. Bom, salvar não é subir para o céu, como muitas pessoas pensam, mas é converter-se ao trabalho incessante, aquele trabalho dedicado ao bem, um trabalho feito com amor, para que o mal, o egoísmo, o orgulho, o fanatismo, o personalismo desapareça da terra. Salvar é, portanto, levantar, iluminar, ajudar e enobrecer. E salvar-se é educar-se para educar os outros. Aí quem nos ensina é Emmanuel. Então, muitos de nós apegamos nas religiões pelas pessoas. Por exemplo, muitos dizem assim, eu vou na casa espírita de fulano, vou naquela religião porque eu gosto daquele padre, daquele pastor. Então, se espelham, se fica olhando e seguindo aquela pessoa, né? Quantas pessoas que eu já tive a oportunidade de ver que vai na religião pelas pessoas,
que se dizem cristãos, mas que se decepcionando com aquela pessoa, até sai da religião, deixa de frequentar a religião. Então não existe o centro espírita da Silvia, o centro espírita do fulano, do ciclano, não existe isso. A gente não pode seguir uma religião porque apegamos a uma pessoa. Porque todos nós que seguimos o Cristo, todos nós que esforçamos para seguir o Cristo, temos defeitos, somos pessoas, espíritos ainda imperfeitos. Então, cristão é o que segue o Cristo, independente de religião. Não importa qual a religião, importa que a pessoa segue o Cristo, o seu exemplo, né? Não importa o caminho, importa onde nós queremos chegar. E não podemos dizer que vamos a um lugar ou frequentamos uma casa espírita por uma pessoa. Nós temos que ir na casa espírita pela causa espírita e não pela pessoa que está dirigindo a casa espírita. Nós temos que escolher seguir o Cristo, defender a sua causa e não defender o cristão. Ser cristão não é uma questão do modo de crer, é uma questão de caráter. E ter caráter exige de nós esforço, já que somos imperfeitos, então exige de nós uma reforma íntima. Vamos entender um pouco sobre a salvação. A salvação não é de graça. A salvação ou a libertação não acontece de graça. Se fosse assim tão fácil, como disse Santo Agostinho, como disse Lutero, então poderíamos rasgar o Evangelho. No Roteiro da Fé, escrito por Emmanuel, ele fala sobre o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 9, nos versículos 23, então Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, ser cristão é seguir Jesus, é seguir o Cristo. E o aviso do Senhor é incontestável: siga-me, diz o Mestre. Entretanto, há muita gente a lamentar-se os fracassos e desilusões em matéria de fé, nas escolas do cristianismo, por lhe não acatarem o conselho. Porque é fácil ler o Evangelho de Jesus, é fácil sair pregando o Evangelho de Jesus, decorar capítulos, decorar os versículos, mas se a gente não escuta os teus conselhos, se a gente não escuta os teus ensinamentos, então fica bem banal, a nossa palavra fica sem atitude. E disse Jesus também que a fé sem obra é morta. Então não adianta a gente querer seguir o Cristo só em palavras, mas precisamos seguir Jesus nas atitudes, na mudança do nosso íntimo, dos nossos sentimentos. Emmanuel explica nessa mensagem que existem padres católicos, bons, caridosos e sinceros, assim como existem os pastores atentos e nobres. Assim também existem os médiuns espíritas abnegados, mas que todos nós temos dificuldades, porque ainda nos encontramos muito longe da sublimação.